Pois então, gurizada malandra do meu coração, o Porto Alegre 24 Horas está aqui fazendo essa série de podcasts com alguns convidados muito especial. E hoje o meu convidado é um amigo de uma longa data mesmo, né? Pablo Mendes Ribeiro. Quanto tempo a gente é amigo? Desde 2012. Tudo isso já? Tudo isso. 10 anos, então. 10 anos. 10 anos a gente é amigo. É verdade, bastante tempo, né? Faz 10 anos que eu entrei pra vida pública. 10 anos que a gente se conhece. Verdade, 10 anos. E vivemos umas boas já, né? Tivemos algumas boas, né? Algumas boas. A política sempre tem um lado bom, né? E o melhor deles é conhecer as pessoas e fazer relação. E a política que me proporcionou a te conhecer, conhecer tua família, conhecer onde tu morava, né? E foi muito legal para mim, foi muito bacana, porque eu pude ajudar bastante também aquele pessoal. Ajudou bastante. O pessoal sabe que eu morava na Coab, e ali teve um rolo ali, uma vez que a CE arrancou uns fios, e o pessoal queria botar fogo nas panelas, queria botar fogo de pneu, e tu chegou lá, não, calma, gente, a gente vai dar um jeito de resolver. Era teu primeiro mandato de vereador ali, né? Era o meu primeiro mandato. E era 4 da manhã, lembro. Não, começou a função meia-noite. Começou a função meia-noite. Nós fomos até as 3 da manhã para restabelecer toda a energia lá da Coab. E todo fato que acontece, a gente aprende, né? A gente, como se lida com a situação, como é que a gente resolve. Mas, graças a Deus, Diego, eu faço política de braços abertos, coração leve, né? E eu só fiz amizades e amigos verdadeiros na política. Isso também me ajuda a resolver as demandas daqueles que precisam. O teu avô, vamos começar a tua história lá atrás. Lá. O teu avô, ele vem da comunicação, né? Ele veio também, ele era radialista, né? Aí depois o teu pai já veio político e tu se tornou político. Tu nunca quis ir pra comunicação? Não, o vô é um dos ícones da comunicação no Brasil, né? Naquela época difícil, que tinha censura, o comunicador não podia falar o que pensava, e mesmo assim o vô foi um dos responsáveis pelo fortalecimento dos rádios e dos comunicadores. O vô foi um dos fundadores da Gaúcha, um dos fundadores da Guaíba, deu oportunidade para muita gente, né? Muitas pessoas tiveram oportunidade através do vô. O vô foi quem criou o programa Atualidade. O Atualidade, que hoje é o Macedo que apresenta, né? Hoje, não, era o Daniel Escola. E agora eu não sei quem está no lugar do Daniel Escola. Não, o Atualidade não é o das 6 da manhã? Não, a Atualidade é o da programação da manhã. É, o das 8 antes do timeline e tal. É desse tempo a Atualidade. Não, é a Andressa Xavier, a Andressa Xavier. A Rosane. Isso. E o Daniel Escola, né? Isso. Quer atender? Exatamente. É alguém importante, eu vi. Importante, eu retorno. É o Sartori ligando? É o Sartori. Vamos deixar ele esperando. Meu governador querido. E aí, conta um pouco a história, assim, do... E aí que nós estávamos falando do vô comunicador, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa história do vô. O vô foi o primeiro cara que narrou a Copa do Mundo da Suécia pro Rio Grande do Sul, né? Ele foi pra Suécia? Eu não me lembro se ele foi para a Suécia ou foi daqui naquele tempo, mas deve ter ido para a Suécia. Porque naquele tempo não tinha. O vô narrava as corridas de carro ali no bairro Moinhos de Vento. Então tem muita história legal que eu ouvia do vô, né? E o pai acompanhou de perto, sim, o pai acompanhou de perto toda a vida do vô, comunicador, né? Âncora do Jornal do Almoço por muito tempo, trazendo as notícias, informações de Brasília no tempo que era deputado federal. E o pai, quando presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Padre Reus, o pai lançou o primeiro jornal de Grêmio Estudantil de Porto Alegre. Então teu pai vai fazer comunicação. O pai tinha um pouquinho de comunicador na veia, de escritor. O pai gostava muito de jornalismo. E o pai começou a fazer faculdade de jornalismo quando estava na política. Mas aí não conseguiu concluir por causa do tempo, dedicava muito tempo à política, e aí não conseguiu seguir adiante o curso. Mas o pai tem, sim. O pai era formado em Direito, o pai era advogado. O pai deu aula de Direito Constitucional. E ao longo da sua vida política, o pai tentou fazer jornalismo porque ele gostava muito da comunicação, do microfone, de falar com as pessoas, de passar informação, passar orientação. O pai sempre nos criou dizendo que quem tem informação chega longe.
Que a informação é a alma do negócio. E naquele tempo a informação era mais demorada, né? Sim. A gente tinha que buscar a informação. Então o pai sempre fez com que a gente buscasse as informações também. Mas era isso. Então o pai, a comunicação vem de família, tá no DNA. Mas a política também tá no DNA, né? Mas seu avô foi deputado. O vô foi vereador de Porto Alegre, deputado estadual, deputado federal. Aí fez todo o processo. Todo o processo. O pai foi vereador de Porto Alegre, deputado estadual, deputado federal. E eu, vereador de Porto Alegre, com muito orgulho, durante 8 anos. Tive a oportunidade de estar um tempo na Secretaria Adjunta do Turismo, um pouquinho na Secretaria Adjunta da Indústria e Comércio, antiga, né? Hoje, Desenvolvimento Econômico. E pude estar à frente 1 ano e meio de uma secretaria muito importante para a cidade, que é a Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre. Eu digo assim, né? O cara que quer se incomodar tem que pegar 2 secretarias. Uma é de saúde e a outra é de obras, porque é o que a população mais cobra, né? Asfalto, não sei o quê, e saúde também é... Mas é porque nós temos uma dificuldade hoje em dia de poder público de concluir as obras. Nós sabemos que é um setor onde tem muita roubalheira, muitos desvios. Infelizmente, o poder público sofre com a burocracia e a burocracia atrasa recurso, atrasa a obra e quem tem o impacto dos atrasos das obras é a população. São as pessoas. Elas impactam diretamente na vida do cidadão. Então, por isso que obras é uma pauta que nós temos problemas, sim, mas quando tu encara ela com seriedade, com transparência, que é fundamental transparência, porque tu mexe com recurso público e quanto mais tempo tu leva para terminar a obra, mais recurso público tu tem que investir. Então, tu tratando com seriedade, com transparência, com responsabilidade e com a verdade com a população, a gente tem muito mais chance de conseguir terminar a obra dentro do prazo determinado. E a Secretaria de Obras aqui de Porto Alegre, tu assume ela no dia 1º de 2021, né? Eu tava na posse aquele dia lá. E como é que tu te viu esse desafio sendo lançado, assim? Tipo, porque, é uma encrenca, né? É uma encrenca. Tu sabe que eu tinha toda a expectativa de me eleger pro 3º mandato para vereador. O meu trabalho foi muito bacana na vereança. Eu consegui crescer como político. Eu deixei de ser o filho do Mendes Ribeiro Filho. Passei a ser o Pablo Mendes Ribeiro, visto, reconhecido pelo um cara conciliador, um cara articulador, um cara que estuda as leis, estuda os projetos. E não foi à toa que eu fui presidente da CCJ 1 ano e 3 anos vice-presidente. O que aconteceu? Eu acho que eu voltei o meu trabalho muito para dentro do legislativo, entre meus pares, e não coloquei para fora da maneira que eu precisava. Mas foi um aprendizado. Mas mesmo assim, uma eleição atípica, né? Pandemia, 50% da população se absteve, favoreceu quem tem um determinado segmento, o vereador do bairro, a polarização, essa maldita polarização que a gente vive hoje. Isso prejudicou não somente a mim, mas outros candidatos. E o maior número de candidatos da história, né? Imagina. Mas mesmo assim, fizemos uma bela votação que me levou ao prefeito Melo e ao vice Ricardo Gomes me escolherem para ser secretário de Obras e Infraestrutura do governo deles. É uma responsabilidade. Eu falo aqui que muita gente não acreditava que eu pudesse fazer um belíssimo trabalho como eu fiz. Peguei muita gente desprevenida, de surpresa, e hoje eu sou reconhecido como um grande gestor também, não só legislador, mas um grande gestor, que fiquei à frente 1 ano e meio da Secretaria de Obras, toquei obras extremamente importantes e que estavam parados há mais de 4 anos, terminei um viaduto, revitalizei e recuperei um viaduto que estava há 1 ano interditado. O dos açorianos. O dos açorianos. Fiz a maior reforma dos 47 anos do viaduto. Terminei a obra da João Pessoa, que estava há 4 anos sem terminar. Voluntários da Pátria, trecho 1. Terminei o Estação Cidadania Loma do Pinheiro, que é um grande centro cultural para aquelas pessoas que lá precisam. Enfim, e o trecho da Orla do Guaíba, né? O trecho 3 da Orla do Guaíba, que pegamos com 40% no meio de uma pandemia e conseguimos concluir ela em 9 meses, que hoje é o cartão postal de Porto Alegre.
Deu uma vida ali, né? Deu uma vida, colocou Porto Alegre no calendário dos grandes eventos mundiais, nacional, por ser a maior pista de skate da América Latina, por tudo que a Orla oferece, e a gente tinha esse entendimento, que aquilo ali ia mudar a vida de Porto Alegre, ia reaproximar ainda mais as pessoas do Rio. Porto Alegre vive um grande momento de autoestima, de investimento, de empreendedorismo, e é isso que a gente quer. O empreendedorismo foi sempre uma das minhas pautas, precisa ser a pauta de todo político, porque é o empreendedorismo que gera emprego, é o empreendedorismo que faz com que as receitas das pessoas cresçam, que as pessoas possam sustentar as suas famílias e que a gente pode fazer a economia girar. Então, o empreendedorismo hoje é o grande pulo econômico que as grandes cidades e os municípios precisam. Eu fico pensando assim, a gente se conhece há bastante tempo e tu não foi o secretário pavão. Sabe o que é o secretário pavão, né? É o que tá ali, tipo, essa obra é minha, sai cortando a fita. No dia de entregar a hora, vocês mandaram abrir o portão, tá entregue. Não teve fita, não teve nada, né? Porque o que o prefeito Melo entende? O prefeito Melo entende que quem tem que inaugurar, quem tem que abrir a obra são as pessoas. E ele tem razão. Ele tem razão. Quando tem inauguração de obra, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer Esse é o pavão. Todo mundo quer dar discurso. Claro que é importante para valorizar o trabalho que o gestor fez ali. Não somente o gestor, mas os técnicos da secretaria que também estão envolvidos com essa demanda, que muitas pessoas criticam muito e, às vezes, no momento bom de entregar, não são reconhecidos. Mas o prefeito entende que quem tem que abrir, quem tem que inaugurar é a população, e nós compreendemos esse pensamento do prefeito. Acho que ele está exatamente correto, porque uma obra não é somente do secretário, né? É uma obra, são de todos os servidores, são das secretarias que passam por ali a transversalidade, o gabinete do prefeito, o gabinete do vice-prefeito, as outras prefeituras na qual passaram por ali também o início, o planejamento. Então, acho que tem muitas pessoas têm o mérito das obras e o prefeito tem esse entendimento e a gente soube atender e fazer da melhor forma possível. Claro que divulgando o nosso trabalho, porque foi importante, foi um trabalho diferenciado, porque nós terminamos com a burocracia, colocamos transparência e conseguimos entregar dentro dos prazos. Então, mas também reconhecendo o nosso trabalho, a gente também não teve essa coisa de inaugurar, fazer aquelas coisas públicas, gastar dinheiro público para botar. As pessoas abriram e estão aproveitando. Tem uma obra ali perto de casa, ali no Teresópolis, ali, que várias vezes eu passava de manhã e encontrava já ali 7 horas da manhã já. Que até destruíram um casarão que tinha, que era um bailão, e agora... Sabe qual que eu tô falando, né? A da Tronco? Não, pode ser a continuação da Tronco, né? Que ela vai sair ali no Teresópolis, é isso? Não, a da Tronco... A Tronco é... A da Tronco sai lá na Oscar. Isso, na Oscar Pereira. Na Oscar Pereira. Né? Isso. É aquele pedação que estão fazendo aquela obra que estão fazendo ali agora o trecho 2 da Tronco, né? Sim, que é uma obra que está há 12 anos ainda. Exato, é isso que eu te perguntava. Foi difícil essa obra sair, assim? Foi difícil, tia, foi difícil porque o que deixa difícil o poder público progredir na cidade? Tem são 3 coisas que dificultam a obra pública. É a questão do recurso, quando a obra tem impacto em trânsito e quando tem desapropriação e reassentamento. São 3 fatores que atrasam as obras públicas. E, infelizmente, a Tronco tinha todas essas características. Então, era combo. Era um combo. Imagina, 1.500 famílias tiveram que ser reassentadas, né? Impacta demais o trânsito, porque pega vários bairros. São 7 quilômetros de extensão. E a questão do recurso, né? Que nós sabemos, a burocracia para agilizar o pagamento do recurso público, ainda mais no meio de pandemia, esses negócios de aditivo, de reequilíbrio, que é uma coisa muito gozada. O dinheiro acaba desvalorizando também. Claro, o dinheiro, o que tu tinha antes, hoje vale mais a obra. Então, com o tempo, o teu dinheiro não vai sendo valendo menos do que... Não chega, né? Então, a Tronco teve todas essas características. E quando nós assumimos essa responsabilidade.
porque aquelas pessoas não podiam mais esperar. Aquilo ali dificultava, trazia prejuízo, tanto em todas as questões, principalmente para a questão da segurança, pela obra, pelo barulho. Tem um posto de saúde que passa na beira da Avenida Tronco. Então, por todas essas dificuldades, foi uma das obras que nós demos prioridade. Tanto é que no nosso primeiro ano, a obra avançou muito maior do que todos os anos de obra. Hoje ela tem 85% trafegada, já está com pavimento, com asfalto, terminando algumas coisas, e em dezembro o prefeito Melo vai entregar essa obra para a população de Porto Alegre. Tu acha... Mas isso é uma das obras. Aí outra obra que teve também foi a trincheira ali, né? Da Ceará, foi isso? Não, a que estava mais demorada que tu falou entregou. Que era ali pra Zona Norte ali também. Não, a Severo Dúlios. E a Severo Dúlios. A Severo Dúlios, nós estávamos conversando aqui antes, que a Severo Dúlios é uma obra muito importante para o Porto Seco, e principalmente para quem chega do aeroporto pela Zona Norte, né? Vai destravar a Sertório. Tu vai ter uma opção para chegar do aeroporto para a Zona Norte. E é uma obra também muito importante, que também está se arrastando há vários anos. E nós conseguimos avançar também bastante nessa obra. Nós já fizemos o desvio do canal. Hoje já tem uma ponte lá perto da Casa de Bomba, lá perto do Big. Estamos iniciando agora o talude, que desabou há 2 anos atrás, perto do aeroporto ali, que prejudicou essa obra. Então é uma obra que já avançou, e também em dezembro nós devemos entregar para a população essa importante obra que vai melhorar e muito a vida dos comerciantes e dos moradores da Zona Norte. Sabe que tem eu olho assim as fotos antigas de Porto Alegre e hoje a gente vê o cartão postal da cidade mudando, né? Como é que é sentir parte disso, assim, de... Putz, isso aqui eu fiz parte, sabe? Isso aqui porque também fica como legado também, né? Tu sabe, Diego, que o melhor da vida pública é quando a gente passa e a gente deixa o legado. A gente tem que vir por algo. A gente, onde passar, tem que deixar marcas. E hoje eu vejo várias marcas do meu trabalho, tanto como vereador, como secretário. Pô, eu vejo a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei que veio para beneficiar o empreendedor, para ajudar o empreendedor, para dar coragem ao empreendedor, para dar segurança jurídica para o empreendedor. Hoje é uma realidade em Porto Alegre, é uma obra minha, é uma lei minha. Como é que é essa lei? É a Lei da Liberdade Econômica, que foi feita em plano nacional, em nível nacional. Nós readequamos a lei para o município e nós fomos a primeira capital a ter a Lei da Liberdade Econômica, né? Que ela alivia prazo para empreendimentos de baixo e médio risco, tu não precisa de alvará. Ela te dá a presunção da boa-fé do empreendedor. Ela te dá aprovação tácita. Se o órgão público não te der em 30 dias a licença, ela tá... Tu ganha automático. Uhum. Então, a lei da liberdade econômica é o futuro, é a desburocratização, é as amarras do Estado que ela se abre. Então, é um legado muito legal, e eu falo com muito orgulho desse legado, porque nós trabalhamos muito essa lei. E hoje ela está em vigor. Porto Alegre tem uma crescente aí em números de empresas. Nós vivemos um momento muito legal, porque a gente vem de uma pandemia onde a população estava numa baixa estima, né? Uma baixa estima. O governo anterior pisoteou muito na cidade, judiou muito da cidade. E não estou dizendo judiar de não fazer, porque fez coisas importantes, mas é o discurso, o que tu fala. A cidade não tinha dinheiro, a cidade era isso, a cidade era aquilo, e veio uma pandemia. Pá, como é que nós vamos fazer para sair dessa pandemia? Pessoas que perderam famílias, pessoas que perderam empregos. Então, o prefeito adotou essa medida. Vamos aumentar a autoestima do cidadão. E a autoestima veio crescendo. E foi um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí tu teve um embarcadeiro sendo inaugurado. Aí tu tem a Orla Trecho 3 sendo inaugurada. Tu tem ali a Orla Trecho 1 tendo uma concessão com as empresas, onde possa ter desenvolvimento, possa ter melhor condições para a população. Aí tu tem o Pontal dos Talheiros saindo. Tu tem as ruas asfaltadas na cidade de Porto Alegre como nunca tiveram.
Tu vê a iniciativa privada investindo, trabalhando junto com a prefeitura, vários projetos de parcerias público-privada na cidade. Isso é muito importante. O poder público não tem condições de arcar com tudo sozinho. Eu quero te fazer essa pergunta. Então, cada vez mais nós temos que estar próximo da iniciativa privada, porque se a iniciativa privada está perto do poder público, o poder público está perto da iniciativa privada. Eu quero dizer que quando o poder público investe, a iniciativa privada também investe, e quem ganha são as pessoas. Então, isso está sendo muito legal. Então, Porto Alegre vive um novo momento. E sim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse novo momento, porque a nossa legislatura foi que causou essa transformação. Porto Alegre tinha um viés anti-empreendedor. Hoje, Porto Alegre tem um viés empreendedor. A gente viu agora, teve a Summit aqui em Porto Alegre, teve muita coisa. Sal Summit, já para 3 anos seguidos anunciado, o que trouxe de pessoas, o que trouxe de turistas. Porto Alegre, as pessoas paravam em Porto Alegre e iam para a Serra. Hoje não, hoje já é fato, as pessoas ficam 3 dias mais a Porto Alegre. E 3 dias a mais em Porto Alegre é dinheiro girando na cidade, é emprego na cidade, é segurança na cidade. Então, isso nos motiva a cada dia, né? Isso nos motiva a cada dia. É muito bom ver Porto Alegre vivendo esse momento que está. Eu queria falar contigo sobre o que você falou agora das PPPs ali, das parcerias públicos-privadas, né? O governo passado botou lâmpadas com PPPs, né? Importantíssimo. Começou ali. Eu comecei a ver PPPs ali, tá? Estou dizendo eu. Um grande projeto, uma grande iniciativa que hoje ainda não faz a diferença, mas tu vai ver no final do ano. Porque é caro, é muita demanda, é muito pontos para trocar para LED, mas as coisas estão acontecendo no seu tempo. E agora tu falaste ali da GAN3 ali, que assumiu a PPP com harmonia. Você tá falando agora um pouco fora do ar ali, que eu sou a favor da privatização dos parques, tá? Mas aí sou eu. Porque os parques hoje não são mais... A cidade não é tão segura, as cidades não estão mais tão seguras, né? Como é que tu vê essas PPPs agindo? O que é o lado bom e o lado ruim do PPP, assim? Eu não vejo o lado ruim. Eu só vejo o lado bom. Lá atrás, quando teve a nova lei de concessões, de permissões e adoções, eu coloquei na lei, foi recusado, perdi. Eu coloquei Perdeu para quem? Na lei. Na votação? Eu perdi na votação, porque eu botei na lei um artigo que quem ganhasse a concessão dos parques poderia fechar o parque, poderia cercar o parque. Ali já era privatização, tipo... É concessão. Concessão, né? Porque o que era a diferença? A concessão, quem concede pode explorar economicamente. A parceria público-privada não tem exploração econômica. Então, a concessão, para o cara investir, para o cara colocar iluminação, para o cara colocar lixeira, para o cara colocar um banco confortável, para o cara botar um brinquedo que as crianças seguro e que as pessoas possam brincar, para o cara criar um cachorródromo, ela tem que investir. Ela tem que ter aporte financeiro. E como que tu vai fazer com que ele tenha o retorno disso? Não é mágica, não tem mágica. Então, a concessão é muito importante. E investir só por ser legal também não, né? Não, mas é claro, quanto mais o poder público tem ajuda para investir nessas questões, mais recurso o município tem para investir na saúde, para investir no posto de saúde, para contratar professor, para melhorar a escola, para investir em segurança pública, para melhorar as guardas municipais, para melhorar a infraestrutura da cidade. Por isso que as concessões e parcerias público-privadas são muito importantes, porque ela dá fôlego ao poder público investir onde precisa. Porque é aquilo que eu sempre digo, quem tem dinheiro, Diego, estuda num bom colégio. Quem tem dinheiro tem segurança porque mora num condomínio que tem segurança, tem portaria. Quem tem dinheiro tem um planinho de saúde, com o plano de saúde vai no hospital privado. E quem não tem dinheiro vai fazer o quê? E quem não tem condições? O poder público precisa estar presente. E para estar presente, precisa ter. E o bom é que tu conhece as realidades, né? Porque como a gente estava falando no início ali, tu foi aquela vez lá para uma Coab, tu viu,
E eu acredito que também, quando tu começou a desapropriar ali o pessoal da Tron... Muito difícil. Isso é uma pauta muito difícil. Quando desapropriar, tirar alguém da sua casa... É a raiz também, que né? está estabelecido ali há muitos anos. Ali tem a lembrança dos pais, ali tem a lembrança dos avós, ali tem a lembrança de criar seus filhos e seus netos. E tu chega de uma hora para outra para tirar essas pessoas, nós sabemos que é necessário. O interesse público é maior que o interesse individual. Precisa fazer isso muitas vezes para que a gente possa melhorar a cidade como um todo, mas é uma pauta muito difícil. Tu não tem como não se sensibilizar, tu não tem como não sentir, mas precisa ser feito. Mas tu tem que também ter a compreensão de que é muito difícil para aquelas pessoas que estão lá, e para nós, gestor, que estamos adotando essa medida, também é difícil. E tu conseguiu usar teu lado político com essas pessoas, né? Que daí a experiência política conta, né? Conseguimos, porque esse governo do Melo tem uma coisa legal, tem a transversalidade, o respeito entre as secretarias, e ali foi um trabalho muito em conjunto com a Secretaria da Habitação, o Desenvolvimento Social com a FASC, a Procuradoria do Município, a Secretaria da Fazenda para avaliar os imóveis, o gabinete do prefeito sempre presente nos momentos difíceis e de relação entre secretarias. Então, teve essa parceria dos secretários. Então, nós nos envolvemos todos. O que não aconteceu lá atrás, aconteceu. E por isso que as coisas andaram bem mais rápido e bem melhores. Porque todo mundo se envolveu nessas questões difíceis. Né? E falando um pouco, eu vi que tu falou essa desgraçada dessa polarização. O teu partido hoje é um partido que ele... vou dizer pra ti, assim, na nacional ele tá meio que em cima do muro, assim, né? Tá com a Tebet, mas a gente sabe que a Tebet não vai chegar. E eu tenho uma visão que ninguém governa o CMDB, em lugar nenhum. No mundo, no Brasil, nunca teve isso. E eu acho que teu partido ele se diminuiu um pouco nessa questão de tão, né? Aqui no estado ele continua forte, mas no nacional. A polarização foi ruim pro Brasil? O que foi ruim? A polarização. A polarização, Diego, o que eu vou dizer da polarização? Eu sempre digo que a polarização tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que faz com que as pessoas se interessem, faz com que as pessoas estudem, faz com que as pessoas procurem saber o melhor caminho, faz com que as pessoas tenham posição ideológica. Então, para isso é bom a polarização. Por outro, mas também ela é ruim, porque a polarização tu traz ódio, tu traz rancor, tu traz briga, tu traz mentiras. O pior de tudo é as mentiras. A polarização traz muita mentira. E aí induz o eleitor como fazer. Eu sou do partido com muito orgulho do MDB. Eu saí do MDB há um tempo. Fui fazer outros caminhos. Por opção minha, pessoal, nada em relação ao partido, mas o meu coração sempre ficou no MDB. Porque o MDB é um partido... É ex-mulher que tu voltou. Porque o MDB é um partido central... É um partido equilibrado, é um partido que vê todas as pautas importantes, sabe, consegue discutir a importância de um Estado necessário, consegue discutir a importância dos recursos bem alocados, é importante discutir a importância da participação da iniciativa privada, mas tu também consegue ver as pessoas que precisam do poder público para viver. Né? Um projeto social bem feito, políticas públicas que tragam credibilidade, que tragam a essência das pessoas, que possam ajudar as pessoas que precisam. E cá para nós. E tu vê numa campanha política pessoas que defendem, eu sou contra as drogas, mas é um baita drogado. Hipocrisia. Eu sou contra o aborto, mas já abortou. Teve uma namoradinha, já abortou. Então é muita hipocrisia, entendeu? É muita hipocrisia. Que nem outros partidos defendem a liberdade. Existe liberdade dentro do partido? Não existe. Partido do rei, amigo do rei, são coisas que acontecem. São coisas que, mas não, o MDB não. O MDB é um partido que tem de tudo. Tem quem pensa de jeito? Tem. Tem quem pensa do outro lado? Tem. Mas é um partido onde a maioria das pessoas tem um equilíbrio nas pautas. Consegue administrar as coisas boas da direita, as coisas boas da esquerda e consegue trazer isso pelo bom senso. Porque a política nada é mais do que o bom senso. E a gente precisa ter bom senso para tomar a decisão e para ver para que lado nós vamos ir. Hoje, assim, o que tu vê no cenário nacional, assim? O que tá acontecendo? Assim, eu vejo o cenário nacional duas questões, tá? Eu acho que o governo Bolsonaro tem pautas importantíssimas, né? Destravou aí a questão da infraestrutura do Brasil, refez muitas obras que estavam paradas, tem investido no marco legal
Saneamento básico. Do saneamento básico, da ferrovia, que é uma questão... Que a gente não tem mais, né? Meu avô foi ferroviário. Não existe. Meu avô foi ferroviário em São Borja. E é uma coisa necessária, o Brasil retrocedeu, o Brasil tinha e deixou de ter. E aí o que aconteceu? Investiu na malha rodoviária, que nós sabemos os estados das estradas como eram, aí ficava caro para que possa transportar as cargas, né? Imagina, a segurança do motorista, o valor do caminhão, o seguro, da carga, pesa muito no bolso do contribuinte. Então, nós temos que ter opções para que a gente possa levar o desenvolvimento pelo nosso Brasil. E não tenho dúvidas, tem que ter todos os modais fortalecidos, todos os modais em uso, né? E hoje, infelizmente, o nosso grande modal é o modal viário, né? Então, eu vejo coisas importantes no Brasil, mas eu também vejo um perigo à democracia. Eu acho que é a forma como se constrói as pautas, a forma como se faz as pautas. Acho que é meio no grito, assim. Eu acho que é meio no grito, é meio sem bom senso, sabe? É agressão pra cá, é agressão pra lá. Tu vê a candidatura política aí dos lados, ninguém tem a construção. Não, é verdade. É só a desconstrução, é porque eu, esquerda, é isso, aquilo. Tá, é isso. Porque a direita... Ninguém tem proposta, cara, ninguém tem projeto. Ninguém tem políticas públicas claras para isso. É isso que nós precisamos. Nós temos que botar o Brasil na realidade. É um baita de um país rico, país riquíssimo em insumos, riquíssimo em mão de obra, só que a gente precisa estar unidos, a gente precisa estar no mesmo espírito. E o espírito de construir um Brasil melhor e não de desconstruir. Então eu vejo essa dificuldade, isso quem traz é a polarização. Hoje o MDB tem a Simone Tebet candidata, o MDB sempre trabalhou para ter uma candidatura própria. Aqui o Rio Grande do Sul sabe bem isso, já teve o Rigoto concorrendo a presidente, quando ganhou do Garotinho, fizeram uma manobra e o Garotinho foi candidato a presidente e acabou não sendo candidato a presidente. Então o PMDB sempre brigou por uma candidatura própria. E é bom tu ter uma candidatura que nem a da Simone, que dialoga, que constrói. Mas vamos ver o que vai acontecer nas eleições. As eleições vai ser difícil, eu acho que vai ser difícil, é um momento de dificuldade da população, mas também teve políticas para amenizar, teve vários auxílios que eram necessários e o governo assim fez. Então eu te confesso que eu não sei o que vai acontecer, mas nós precisamos melhorar e fortalecer a democracia. É isso que nós precisamos fazer no Brasil. Nós só vamos ter um Brasil forte e equilibrado quando nós fortalecer a democracia e terminar com esse número gigantesco de partidos políticos. Tu acha que tem muito partido? Muito partido. Imagina uma mesa do Congresso, os líderes discutindo os interesses. Tu acha que é o interesse da população, das pessoas, dos estados, ou é o interesse partidário? Para valorizar fulano, ciclano? Cara, não tem como. Tu não tem como ajudar todos os partidos. Algum partido não vai sair feliz. Claro que não. Mas os partidos não precisam sair felizes. Quem precisa sair feliz é a população. Então, nós temos que ter uma reforma política urgente no Congresso. Nós temos que fortalecer as renovações. O Brasil hoje tem um sistema político que é brincadeira. Tem candidato que recebe 2,5 milhões do fundo. Pois é. Tem candidato que recebe 3 milhões do fundo. E aí te dão 100 mil. E tu tem que fazer campanha contra o cara. Contra o cara que tem emenda secreta, tem emenda parlamentar, tem a verba de gabinete, tem isso, tem aquilo, e tem 3 milhões do fundo do pagador de impostos. Então é uma coisa que não tem cabimento no nosso país, cara, não tem cabimento no nosso país. O nosso país vai fazer política só rico ou ladrão. Pode ter certeza que vai virar para rico ou ladrão. Então nós temos que mudar coisas importantes no Brasil. Nós temos que ter gente com coragem para enfrentar essa dificuldade e coragem de combater no Congresso para que a gente possa ter, sim, esperança de renovação. Sim, esperança de novos líderes. E é isso que a gente está fazendo hoje em dia. A gente está lutando contra isso e a gente quer mostrar que é possível. Fazer a reforma política, mudar o sistema de fundo eleitoral, que tenha uma reforma penal e do Código de Processo Penal verdadeira, onde a impunidade não prevaleça no país, Então, nós temos coisas para fazer. O Pacto Federativo, a gente cansa de dizer, eu defendo os municípios, sou municipalista. Mas chega em Brasília, ele adora que o vereadorzinho, o prefeito aqui, vá lá pedir
pinico pro deputado. Não, o dinheiro tem que ficar no município, o dinheiro tem que ficar no estado, o dinheiro tem que ficar aqui, porque é aqui que dá educação, aqui que dá segurança, aqui que dá infraestrutura, aqui que dá emprego. É no município que tu tem emprego. Então, os dinheiros precisam ficar mais nos municípios e menos em Brasília. E nós temos que ter gente para levar essa bandeira, para levar essa luta e não chegar lá e se acomodar com o poder. E realmente faça as transformações que o Brasil precisa. Eu tava olhando, né? Porque sabe que eu leio bastante e a gente tem bastante programas de política aqui no portal. Eu tava vendo o fundo partidário, 6 meses atrás eu era a favor do fundo. Mas eu mudei de opinião hoje, porque eu vi que ficou na mão de alguns caciques, ficou muito mal dividido. Claro. E o cara que tipo, ali tá, toma 20 mil, uma escova de dente vai pra guerra, entendeu? E tu sabe qual é o papel do fundo eleitoral? Era igualdade. É né? exatamente para dar igualdade para os candidatos. E é o que nós não temos hoje. Nós não temos hoje. Não tem cabimento um candidato ganhar 3 milhões e o outro ganhar 0. O cara ganhar 2 milhões e o cara ganhar 100 mil. O cara ganhar 1 milhão... Ou tu é amigo do rei, ou tu joga o jogo, e né? o cara ganhar 40 mil. E outra coisa, cá para nós, ó, só olhar essa eleição. Tem candidato que ganhou verba do seu partido e faz campanha para outro. E faz campanha para outro. Ganhou 2 milhões do teu partido e faz campanha para outro, para presidente. Ganhou 1 milhão do teu partido e faz campanha para outro. Tu vê candidatos de deputado federal ao lado de candidato a deputado estadual de outros partidos. Por quê? Porque esse repassou o dinheiro para aquele. Esse passou o dinheirinho para aquele. E isso é uma vergonha. Para que partido político, então? Para que ter 40 partidos políticos, então? Se quem faz o jogo é o dinheiro e não a ideologia partidária e não o respeito ao estatuto partidário. Quando tu entra no partido, tu assina lá uma ficha se comprometendo A disposição do partido? Tu tem que seguir, né? O partido tem uma cartilha, o partido tem um estatuto, tem que seguir o estatuto, né? Quando tu tá no teu condomínio, tem que seguir o estatuto do teu condomínio. Eu tomo multa direto. Né? Quando tu tá no teu partido, tu tem que seguir, no mínimo, o estatuto do teu partido. Isso não acontece, porque a gente vê essa bagunça hoje em dia, porque quem faz as parcerias é o dinheiro, e não as relações e o contrato com o teu partido. É muito louco isso, né? Porque eu fui na convenção do teu partido lá e ficou claro os racha. O fundo, ele veio realmente para rachar os partidos. É que a racha lá não foi o fundo, né? A racha no partido... Não, mas eu digo... vamos lá, eu vi ali, tá? Mas teve outros partidos que estão tudo rachado por causa do fundo. Por causa do amigo do rei. Claro, nós estávamos falando aqui, eu sei, mas não é lá na minha convenção, lá não teve esse problema. Não, lá na tua convenção fica na tua porta gritando pra todo mundo, olha aí, ó, fulano, tu viu, né? Eu falava pra um, falava pra outro. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. É verdade, aí o cara pra tu ser candidato, o cara te oferece Deus e o mundo. Aí chega na hora da eleição, o cara não te dá o que te prometeu. É política. E tu se compromete com as pessoas, se compromete com a equipe, se compromete com tu planeja uma campanha pra número X. E aí tu não tem, como é que tu vai fazer? Quem vai sair devendo é tu, não é o cara. Quem vai sair mal falado é tu, não é o cara. Quem botou a cara, né? Quem botou a cara foi tu. Então é muito difícil isso, é muito difícil. Eu tenho muito cuidado quando eu me planejo para uma campanha. Eu faço sempre uma campanha dentro dos meus limites, sempre muito bem organizada, porque a gente precisa sair da campanha de pé. Né? De pé. A gente precisa de pé e com honra, tá? A gente precisa fazer uma campanha limpa, uma campanha transparente, uma campanha que tu tenha prazer de fazer campanha. Porque a política, ela é muito emocionante. A política é algo que quando tu aprende a fazer ela bem feita, tu não sai mais dela. Sai apaixonado, né? Apaixonado. A política é a construção das vidas. A política é a única forma, é a única ferramenta transformadora. E nós temos que defender a boa política. Por isso eu faço política, quero fazer política, porque eu vejo nela o único meio de transformar a vida das pessoas e da sociedade para melhor. E pra gente terminar aqui, voltando para Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre aqui, né? Sou de Porto Alegre. E tu viveu toda a transição de Porto Alegre com teu pai, com teu avô. Como que tu olha Porto Alegre pros próximos... E tu foi secretário num momento muito importante. Porque, nem eu digo, os números fechados são importantes, né? 50 anos, 100 anos, 50 anos, 75 anos, são números importantes, né? E até fui jurado no 50º Festival de Gramado. Disse, nossa, né? Me senti importante.
E tu foi o secretário dos 250 anos de Porto Alegre. E o que tu vê daqui pra frente pra essa cidade, assim, sabe? Porto Alegre, como tu vê ela pra frente? Tchê, eu tenho muita esperança na nossa cidade. A gente vive numa bela cidade, uma cidade bonita, uma cidade charmosa, uma cidade que tem urbanismo histórico, uma cidade que tem história, uma cidade que tem cultura. E nós estamos nos aproximando daquilo que Porto Alegre nos dá. Nós nos reaproximamos do Rio, estamos nos reaproximando do nosso centro histórico, nós estamos nos reaproximando da história da nossa cidade, do nosso estado. Hoje a prefeitura é um grande museu, né? O Paço Municipal é um museu para contar a história da nossa cidade. A gente vê empreendimento novo toda hora. Saiu o Embarcadero, como eu te disse. Agora vai sair ali um parque temático no Harmonia. Vai sair o Portal do Estaleiro. Vai sair ali um estabelecimento na Ipiranga, onde era o ginásio da Brigada. O 4º distrito nascendo. Verdade. Então, Porto Alegre, olha, é uma cidade que ainda vai crescer, ainda vai se desenvolver. Pode ter certeza que Porto Alegre vai ser uma cidade referência do Brasil para o mundo afora. Tanto na questão de cultura, tanto na questão de turismo, quanto na questão de abertura de negócios, de investimento, de tecnologia. Porto Alegre tem tudo para ser um hub tecnológico. Porto Alegre já é um hub da questão da saúde, né? Porto Alegre tem hospitais de qualidade, as pessoas não têm problema de saúde como tem nos outros lugares. Então, Porto Alegre, não tenho dúvida que vai ser uma cidade referência do nosso Brasil para o mundo afora, onde as pessoas vão ter cada vez mais interesse em conhecer e viver em Porto Alegre. Mendes, Valeu. foi um prazerzaço. Foi um privilégio. Foi um privilégio. E esses bate-papos nossos a gente já tem, só quis gravar ele, né? A gente sempre tem esses bate-papos aqui. Queria te agradecer aí, Mendes, e te desejar boa sorte nas tuas caminhadas aí. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. Caminhamos de cabeça em pé, né? Aquilo que eu te digo, com coração leve, sempre de braços abertos, porque a política é exatamente isso. É construir, conversar, aglutinar e transformar. E é isso assim que eu faço política, sempre para transformar a vida das pessoas e a vida da cidade onde eu vivo. Então, obrigado, Diego, pela oportunidade. Sempre bom estar aqui contigo. E sempre que tu quiser, pode ter certeza que eu estarei aqui para atendê-lo. Vamos tchau mais vezes, hein? Vamos comentar a obra agora. Tu não é engenheiro, isso é outra última pergunta. Tu não é engenheiro e te botaram na Secretaria de Obras, né? Acreditaram no processo. É que para tu liderar, tu não precisa ser. Tu tem que respeitar as pessoas. Tu tem que ter humildade para ouvir quem conhece. E, claro, ter pulso firme para tomar a iniciativa, para tomar a decisão. E é assim que eu fiz. Eu tive um baita secretário adjunto, engenheiro, técnico, sempre me respeitou dentro do meu limite de secretário, de ser a última palavra, mas sempre muito parceiro em buscar as melhores alternativas e as melhores soluções. E assim eu fiz, confiando nele, confiando nos técnicos, que são muito são muito bons os técnicos, muito bons quadros da prefeitura, e quando tu empodera e tu confia na pessoa, tu pode ter certeza que essa pessoa também vai confiar em ti. Então, assim, com a minha sensibilidade política, mostrando o caminho, é melhor assim, não é assim, mas sempre com a justificativa técnica para tomar a decisão. Assim, eu soube ser um bom secretário, ou espero ter sido. Muito bom. Então, galera, vamos seguindo aí nossos bate-papos aí. Fica ligado, você pode achar no Facebook, Instagram e Spotify essa conversa, tá bom? Então, até a próxima.